Oi gente, aqui é a Jamília, seu Rotina em Livros, e eu vim fazer um update de leituras com tudo que eu li no mês de março e tudo que eu pretendo ler no mês de abril. Março eu consegui ler bastante no começo, porque eu fiz uma maratona de leitura no carnaval, foi na primeira semana, nos primeiros dias do mês, né? Vou deixar aqui o link do vlog pra vocês. Mas depois eu estabilizei, tive um ritmo assim mais estável de leitura, não li tanto quanto no começo do mês, mas aí deu pra ler 5 livros no mês de março. 5 não, 6. Então vamos às leituras. O primeiro livro que eu li foi Até que eu te mate e nos separe. É um livro de romance enemies to lovers, talvez. Meio que o cara já tá no lovers desde o começo, mas pra menina é enemies to lovers. Que eles vão ter que fingir que estão casados, mas eles ficam tretando entre si. É bem divertido, tá? Mas, em geral, é um livro bem esquecível e que eu senti alguns problemas de escrita. Eu acho que existem alguns livros nacionais de romance, comédia romântica e tal, um pouco melhor escritos, mas ainda assim eu me diverti muito com o livro. Foi um livro que fluiu rápido, é um bom livro se você não tá conseguindo ler nada e quer ler uma coisa assim rápida que vai fluir, né? Então, em relação à experiência de leitura, foi uma experiência ok. Apesar de ter algumas coisas assim que eu acabo criticando, porque eu não consigo desligar completamente o meu senso crítico. Mas eu dei 3 estrelas pro livro e ele tá disponível no Kindle Unlimited. Os próximos livros eu vou comentar sobre os dois juntos, que vai ser Heartstopper e Lore Olympus. São duas graphic novels que eu li, porque eu tento sempre ler livros mais rápidos nas maratonas. Então, na maratona de carnaval, eu aproveitei para ler essas duas graphic novels que estavam aqui em casa já tem algum tempo, né? Ambas são continuações, porque eu já li os primeiros livros dessas séries aqui há algum tempo. Heartstopper foi um pouquinho melhor para minha experiência, porque apesar de ser um livro bem simples, de comédia romântica entre dois garotos no colégio, aborda algumas coisas aqui, apesar de abordar de uma forma bem sutil, que me emocionam um pouco. Eu confesso que eu até chorei um pouco com esse livro. Então eu dei 4 estrelas e meia para ele. Por outro lado, Lore Olympus, eu acho a arte muito mais bonita. A arte disso aqui é linda, assim, é uma experiência muito mais visual, mas em questão de roteiro, eu sinto que esse livro, e eu tive a mesma experiência ali com o primeiro, tá? São livros muito transitórios, assim, que parece que vão engatar o que tá acontecendo nos livros anteriores com os próximos, sabe? Eu sinto que não funciona muito bem como um livro sozinho, sabe? De ter início, meio e fim. É realmente uma sequência de histórias que vão se passar e que meio que foi feita uma coletânea aqui, juntou várias histórias do Webtoon e colocou aqui nesse livro, mas como um livro ele não tem estrutura. Então eu sinto que eu deveria já engatar, sabe, o quarto, o quinto, para eu poder ter a história como um todo na minha mão. Só que, né, são livros caros, então não vai estar dando para ler o quarto logo em seguida, eu vou ter que esperar um pouquinho para comprar. Mas eu juro que eu já cogitei em ler no Webtoon, ler logo a história de uma vez no Webtoon, mas eu fico pensando que eu vou perder a experiência de ler esse livro físico, traduzido. A tradução é muito legal, eles adaptam as piadas para o português, sabe? Então eu fico nessa, em dúvida. Mas eu acabei dando 4 estrelas para Lore Olympus. No caso, esse é o volume 3. E só para recapitular, eu dei 4 estrelas e meia pro volume 2 de Horrorstop. Em seguida, eu li Chama de Ferro. Esse aqui eu comecei na maratona de carnaval, mas não deu para terminar porque ele é bem grande e eu continuei a leitura dele pelo resto do mês, né? Eu acho que eu levei uns 15 dias para ler esse livro. Não sei. A gente vai acabar tendo aqui uma história bem também transicionada, como eu falei no Lore Olympus. Não fecha muita coisa aqui nesse livro. A gente sempre sente que os personagens estão indo de um lugar para o outro. E sempre ali, treinando no colégio. E aí, no fim das contas, parece que é o mesmo livro, sabe? Em alguns momentos. Apesar de ter algumas questões de ser um livro realmente que não traz muita coisa nova para a história, é muito focado em ambientação, construção de universo, pra gente entender melhor esse universo. Eu me divirto muito nesse livro e na escrita da autora, sabe?
É impressionante como são muitas páginas, mas eu não sinto passar e a experiência de leitura é sempre muito boa. Eu sinto assim que se o terceiro manter esse ritmo de ser muito parecido com os primeiros, talvez eu me irrite um pouco, mas ainda não cheguei a me irritar aqui no Chama de Ferros, tá? Como sempre, ele tem um final bem acelerado, eu sinto que até os acontecimentos do final podiam tomar mais páginas e ter menos páginas ali do intermediário do livro, porque é um livro enorme e o final é um pouquinho corrido, mas aí termina com uma grande revelação também que ela só joga no nosso colo e acaba o livro, sabe? Então, por essas questões, eu acabei dando 4,5 estrelas. E como o primeiro eu favoritei, esse aqui eu não favoritei. Não acho que seja um favorito. Mas ainda assim é um livro que eu gostei, tá? Eu vejo muita gente falar que é ruim, mas eu não concordo, tá? Eu gostei muito da escrita. É claro que a gente sempre tem que ir com as expectativas calibradas. A gente vai aqui ler uma farofa, que é uma fantasia, que puxa um pouco pra romantasia, porque tem bastante romance. Então, assim, eu não vou exigir desse livro o que ele não é, sabe? Mas é uma experiência muito boa, eu não consegui alargar, principalmente na primeira parte do livro. Em seguida, eu li Filhos de Sangue e Osso, que também é uma fantasia, mas aqui nós vamos ter uma fantasia com bastante representatividade, né? Vai a cultura iorubá. A autora, inclusive, fez um trabalho de pesquisa assim, primoroso. Ela chegou a vir para o Brasil para estudar sobre isso. Ela não é brasileira, né? Mas ela veio para cá para estudar um pouco sobre a cultura iorubá e como aplicar isso na escrita criativa. Ela fez um livro ali para o público jovem, mas que ela buscou trazer representatividade negra, sabe? Não só nos personagens, mas no sistema de magia, na cultura, na ambientação. Então isso é muito, muito legal. É um livro um pouquinho sombrio, mas ainda assim é um livro mais jovem, tá, gente? Eu acho legal dar uma equilibrada nas expectativas, porque eu fui sem saber disso. Então, aos poucos eu tô começando a evitar livros jovens, livros que são focados ali para um público de 15 a 20 anos, porque eu acho que não tá sendo mais o tipo de livro para mim, tá? Mas ainda assim é uma história que eu queria conhecer, eu não sabia também que era tão jovem, então no início foi um pouco assim, quebra de expectativa, mas depois eu peguei o ritmo do livro, é uma escrita absurdamente fluida, os capítulos voam, são muitos capítulos, é um livro grande que eu acho assim que podia ser um pouco menor. Não acho que precisavam de tantas páginas, assim como o Chama de Ferro também não precisava. Mas ainda assim não foi uma tortura ler. Até porque eu li numa leitura conjunta que durou o mês todo, então as metas ficaram super folgadinhas. Enfim, eu gostei muito do final, então eu estou empolgada para ver o que vem aí na série. Eu acho que tem muito potencial de desenvolvimento, de amadurecimento dos personagens e da escrita e do teor, de ficar um pouco mais adulto também. Mas pro primeiro livro eu dei 3,5 estrelas, que é um livro muito bom, tá, gente? Mas acaba que eu acho que não é um livro mais pra mim, pra minha idade. Então, se você é uma pessoa que já tá lendo fantasias assim extremamente maduras, sei lá, o seu nível agora é Brandon Sanderson, sabe? Talvez você sinta um pouco, porque é uma fantasia um pouco mais intermediária e iniciante, tá? E se você não gosta de ler fantasia, se sente confuso, esse livro é muito bom, tá? Porque é uma fantasia redondinha, muito bem feita, só que é um pouco mais simples, tá? Então, eu tô empolgada para ler os próximos livros, quero ver para onde vai essa história. E eu acho que eu leio o segundo no próximo mês, sem ser em abril, em maio. E a última leitura do mês de março foi Anjos e Demônios, que é o livro da minha meta do ano, né? Eu sempre tento pegar um livro da meta para ler durante o mês. Anjos e Demônios foi uma releitura para mim, que esse mês eu quero reler alguns livros que foram favoritos. Esse livro foi um grande favorito da minha adolescência, eu li todos os livros do Dan Brown, e casou que esse ano ele anunciou que vai ter livro novo, né? Inclusive da série do Robert Langdon, que é esse personagem aqui, que é um personagem recorrente da série dele, de alguns livros dele, como se fosse o Hercule Poirot da Agatha Christie. Foi muito legal relembrar o estilo de escrita desse autor, porque ele junta elementos que não tem nada a ver um com o outro em uma história e a história funciona, sabe?
Aqui a gente vai ter os Illuminati, a gente vai ter fofoca e treta de Vaticano, vão tentar ali, vão estar na fase do conclave, né, de decidir quem será o próximo Papa. Então, inclusive, se vocês gostaram do filme Conclave, é uma leitura interessante. Também vai tratar de física moderna com a antimatéria. Antimatéria, que é uma coisa que existe de verdade, tá? Já foi descoberta por cientistas. Só que ele põe aqui um teor um pouco ficcional, adiciona algumas coisas que não aconteceram de verdade, para juntar tudo isso num livro. Também tem um filme, né? Não sei se vocês já assistiram. Se não, se estão com preguiça de ler o livro, o filme é divertido, tá? E ele é bem... Tem bastante coisa do material original, então dá pra ver o filme, que é uma experiência mais rápida, né? Mas se você nunca leu, nunca viu o filme, não sabe os plot twists do final aqui, eu recomendo a leitura, tá? Eu acho que vale a pena sim. Eu sinto que a experiência agora de releitura não foi tão boa, porque eu já sabia o que ia acontecer. E muito desse livro é o thriller e descobrir tudo, sabe? E apesar de eu ter lido isso aqui muito nova, eu lembrava de muita coisa com grandes detalhes. Então foi um livro muito memorável pra mim naquela época, sabe? Eu acho que a minha maior crítica aos livros do Dan Brown é que ele foca tanto em colocar aqui fatos reais, vai falar aqui de arte, história, física, enfim, ele bota muita coisa aqui que é verdade, que são fatos históricos ou fatos reais, e foca muito no plot, né, no que vai acontecer, na caçada, na aventura, que ele não consegue desenvolver tanto os personagens dele. Então, assim, eu acho que nem é o foco do autor, tá? Assim como a Agatha Christie não foca em desenvolver, gerar camadas para os personagens dela nos mistérios, o Dan Brown também ele tem essa dificuldade. Que não é bem uma dificuldade, não sei se é uma dificuldade dele, mas é uma coisa que ele não foca. Então, às vezes, a gente tem um pouquinho de dificuldade em criar um vínculo com os personagens dele, sabe? E são personagens aqui muito bidimensionais. Mas ainda assim, gente, pelo plot, pela história, pelo que acontece e pela capacidade dele de juntar tanta coisa real com ficção e faz as coisas funcionarem, que às vezes a gente até acredita que isso aqui é de verdade, sabe? Eu dei 4 estrelas pro livro. Com certeza, se eu não soubesse o que acontece no final, seria mais estrelas, tá? Então eu entendo porque eu dei 5 estrelas e favoritei isso aqui na minha adolescência. Porque a experiência de ler isso aqui pela primeira vez é muito diferente. Então, é isso. Se você já leu, me diga aí o que você acha dos livros do Dan Brown. Se você pretende ler o lançamento dele. Tô muito curiosa para ler o lançamento dele. Porque relendo esse aqui, eu tive a sensação de que todas as releituras que eu for fazer dele vão ser mais ou menos a mesma coisa. Tipo, nossa, que legal. Porém, não tão legal porque eu já sei o que acontece, sabe? Mas vai ter livro novo dele, coisa que eu achei que eu não ia presenciar tão cedo esse ano. Então eu tô empolgada, espero que venha coisa boa por aí. Para finalizar rapidamente, vamos lá a minha TBR, né, minha meta de livros a serem lidos no mês de abril. Esse mês de abril eu vou precisar viajar, então vocês vão saber mais detalhes nos próximos vlogs. Mas então eu tentei priorizar livros em e-book para eu ler, tá? Apesar de que eu vou lá para o Rio Grande do Sul, onde eu morava, para fazer meu mestrado. Tenho alguns livros físicos lá com os meus sogros, só que ainda assim eu não lembro direito, não sei se eu vou querer ler os livros que estão lá. Então eu fiz uma TBR só de e-book. Primeiro, Mariposa Vermelha e Minha Avó Pede Desculpas, que são 2 livros que estavam na TBR do mês passado, que não deu tempo de eu ler. Eu nem sei onde eu tava com a cabeça de botar tanto livro na TBR no mês passado. Mas então passei esses 2 livros para este mês, porque eu ainda quero ler. O Mariposa Vermelha vai ser para um vlog só de fantasias nacionais que eu quero fazer. O Minha Avó Pede Desculpas é uma LC das minhas amigas, então é um livro que nós vamos estar lendo juntas este mês. Em seguida, eu quero ler O Inverno da Bruxa, que vai ser o livro que eu peguei ali da minha meta do ano para este mês. O Inverno da Bruxa é o livro que finaliza a trilogia do Urso e o Roxinol. Eu confesso que eu dei uma economizada nesses livros, porque eu não queria finalizar essa trilogia. Não existe nenhuma trilogia, pelo menos eu ainda não li nenhuma trilogia como essa, no sentido de ter mitologia russa, sabe? Então, inclusive, se vocês conhecerem livros com mitologias russas ou, enfim, do leste europeu, me indiquem. Mas essa é a única que eu conheço no momento, então eu não quero que acabe,
Mas se eu ficar adiando, eu vou esquecer o que aconteceu, então eu preciso finalizar logo. E só falta o terceiro livro. Em seguida, temos O Aprendiz de Assassino, que é do Clube do Livro da Lau. Então, esse livro é o único livro físico até agora que eu vou ler, porque, se eu não me engano, eu tenho ele lá no Rio Grande do Sul. Se eu não estou muito enganada, ele está lá. Então, eu vou ler ele físico, já que é do Clube do Livro dela, e também para ter uma leitura física, né? Mais um livro aí de fantasia também. E por último, eu escolhi um romance aleatório do meu Kindle só porque eu sinto que eu combina com viagens, ler romance, que são leituras mais fáceis, mais fluidas. Então, nem sempre a gente tá com cabeça de ficar lendo, sabe, livros complexos. Então, eu quero ler Em Busca do Romance Perdido, que, assim, nunca vi ninguém falar bem desse livro. Também nunca vi ninguém falar mal dele. Mas eu fiquei com vontade de ler ele porque no início do ano, em janeiro, a gente reassistiu alguns livros, a gente reassistiu alguns filmes da Múmia, de aí tinha arqueólogos, eu fiquei com vontade de ler alguma coisa com arqueologia. E, se eu não me engano, esse livro vai ser um romance entre arqueólogos. Vai ter alguma coisa de arqueologia no meio, porque o nome ele é até inspirado em Busca da Arca Perdida, do Indiana Jones, não tenho certeza, mas eu acho que é isso, né? Então, fiquei com vontade de ler e selecionei esse entre os romances ali que eu tinha pra eu ler esse mês. Fiz uma TBR de 5 livros, mas eu acho que eu devo ler uns 4 ou 3, tá? Mas eu sempre faço uma TBR que passa um pouquinho pra ter opções de livros ali que eu tenho vontade de ler. Eu vou provavelmente priorizar o livro da leitura conjunta e o livro da meta do ano, que é... Porque eu sempre tento ler um livro da meta do ano todo mês pra fechar, né, os 12 livros quando eu chegar lá em dezembro. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aí qual foi o melhor livro que vocês leram em março, se vocês leram algum livro em março. Que livro vocês gostariam de ler agora no mês de abril que está começando. Espero que vocês tenham gostado.